Sen daha mı çabuk kavuşmak istiyorsun babacığına? Emrin olur paşam. Ben seni ekspres yollarım. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Beisa pega o bebê e vai até Yonka. O bebê chora. Beisa, eu trouxe para sua mãe também. Ele pergunta por que você está chorando, coloca fones de ouvido e começa a olhar para o telefone. Ao ouvir o bebê chorando, Yonka vem imediatamente e a criança se junta ao choro. Ele diz, minhas mãos estão molhadas, porque você não olha para a criança. Beisa continua chorando, perguntando o que pode fazer. Yonka se agarra ao cabelo de Beisa e diz, essa criança é sua única solução. Você vai tratá-la bem. Você não precisa amar tanto quanto eu amo. Apenas ame um pouco. Ele até diz, não ame, mas pelo menos haja como se amasse. Yonka pega a criança nos braços. Beisa fica ali parado. Ele tem medo de Yonka. Enquanto Xian dorme em seu quarto, Mukadder chega e diz, não se preocupe, Beisa voltará. Ele tentou tanto não te perder. Mas ele diz que ficou muito magoado. Xian e Beisa estavam sempre em guerra. Eu sempre tentei encobrir seus erros. Mas ele percebeu minha fraqueza na menor coisa e atirou em mim ali. Ele diz, claro que vou encontrá-los. Ele diz que decidirá então o que fazer com Beisa. Dager e Meli conversam. Adaga para Meli, há algo em você. Você está vagando por aí. Ele diz, é sobre a mulher que você ama? Meli, não, o que isso tem a ver? Eu não quero nada além da sua felicidade e da do seu bebê inocente, ele diz. Ele diz que se Xian deixar Beisa um dia, então você poderá ficar com o homem que ama. Dager diz que não há espaço em meu coração para o amor que pode separar um pai e seu filho. No dia seguinte, Anser liga para Beisa. Beisa não responde. Dager deixa uma mensagem para ele. Beisa, Xian não é culpado de nada. É tudo culpa minha. Quero falar com você. Dê-me 5 minutos, ele diz. Então Dager vai até a empresa. Para se nascer, você quer ficar comigo, é por isso que está fazendo tudo isso. Vamos, me diga, você está tentando remover todos os obstáculos na sua frente porque quer ficar comigo. Ele diz que você até tentou machucar meu filho. Dager, você consegue imaginar que eu seria capaz de machucar uma criança? Não estou procurando um pai para meu filho. Meu filho já tem pai. Mas de agora em diante, nunca mais apareça diante dos meus olhos, diz Xian de Vluglu. Ele pega a adaga e chora. O mundo está certo? Sim, eu queria que o mundo fosse só meu e nosso. Eu violei os direitos daquela criança inocente. Ele diz, eu caí tanto assim? E chora. Quando Deria volta para casa do mercado, ela vê Yonka na frente do salão de cabeleireiro onde ela queria comprar. Clover comprou a loja. Ele vê Deria e diz Deria, venha aqui. Ele também contratou um funcionário para trabalhar na loja. Ela diz ao rapaz, minha filha, tragam-me um convite de dentro. Yonka entrega o convite para Deria e diz, você queria comprar a loja, eu comprei, mas você não decidiu, não é? Liguei para você e perguntei se você gostaria de trabalhar comigo. Ele disse que você disse que não queria. Deria nunca abre mão de sua atitude. Não, eu não quero isso. O trabalho na loja é um trabalho duro. Não consigo lidar com eles. Além disso, meu marido disse para ficar em casa e aproveitar um pouco do dinheiro do marido. Yonka diz, venha e seque o cabelo da garota. Deria diz que não quer que ninguém toque em seu cabelo sedoso e vai embora. Enquanto Gulsum esfrega o chão da sala, Mukadder chega e pergunta se Beisa ligou. Ele diz que Gulsum não me ligou. Você sabe que sou o melhor em expor mentiras fatídicas. Gulsum diz que Beisa me considerava um inimigo porque eu não a ajudei na sala das caldeiras.
Certo, destino. Ele disse que se você ligar, você vai me ligar imediatamente e me avisar. Gulson diz que está tudo bem. Cian liga para sua secretária e pede que ela o conecte ao advogado do Beza. Ele diz ao advogado que quer se encontrar com ele e que está esperando por ele e Beza no escritório. Depois de um tempo, o advogado e Nusret saem. O advogado diz: não procurem em vão, a senhora Beza não veio. Cian pergunta por que ele não veio. Se você quiser fazer a pergunta sozinho, chame um advogado, ele diz. Cian deve ter-lhe dito que eu não atendo minhas ligações, ele diz. O advogado diz que é exatamente por isso que as pessoas querem que intervenhamos. Nusret diz que Beza está determinada e ela também não quer se encontrar com você. Beza pediu o divórcio de Cian. Ao advogado Cian: não vamos adiar mais? Vamos em frente. Ele diz que ainda temos muito a fazer. O mundo fica bravo. Vamos em frente, ele diz. O advogado prepara a petição de divórcio consensual. Cian diz que não me lembro de ter feito um acordo. Eu nem quero me divorciar. Ele diz que quer salvar meu casamento. Você já concordou com o advogado antes. Ele diz que você não fez nenhuma reivindicação. Cian diz: desisti agora, isso é passado. Advogado, você abriu mão de todos os seus direitos. Ele diz que isso será um divórcio. Cian grita. Ele diz: você não pode decidir sobre coisas relacionadas ao meu filho. Ao ouvir os gritos, Nusret entra. Ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Ainda bem que fomos ao advogado. Ele diz: eu vi com meus próprios olhos se essa pessoa pode cumprir as qualidades de um pai. Depois que o advogado sai, Nusret pergunta: ele não é um advogado durão? Cian: esse divórcio não vai acontecer. Quando Beza pediu ajuda, não foi você quem fugiu sem nem olhar para trás? O que eu perdi do Beza até agora? Nusret se autodenomina meu filho. Meu filho, se você faz uma mulher esquecer sua feminilidade, você coloca essa corda no pescoço dela. Quer dizer que ele diz. Ele diz: não se incomode agora, você será o único que vai se queimar. Cian vai para casa à noite. Mukader pergunta: há alguma notícia do meu filho Beza? Cian: o advogado, veio hoje com meu tio. Ele diz que Beza pediu o divórcio. Mukader: como é possível que seu filho esteja com você também? Ele precisa te dizer onde fica. Ele pergunta: você aprendeu a localização dele? Cian se levanta e sai sem dizer nada. Dager está chorando sombriamente na casa. Meli vem. Dager pergunta o que aconteceu, o que você está fazendo. Eu queria falar com Beza. Beza me deu o envelope contendo a petição de divórcio. Ele disse que eu tinha que levar para Cian. Oh Meli, adaga. Você caiu no jogo do Beza. Não se envolva mais. Um dia você estará com Cian novamente. Espere só, ele diz. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.